Olá, meu nome é Jennifer e hoje eu vou falar sobre a ISO 15504, também conhecida como SPICE. Eu dividi ela em 4 tópicos e o primeiro é a origem e história. A norma ISO 15504 ela surgiu a partir do SPICE, que era um projeto originado em 1993. Ela foi desenvolvida por conta da necessidade de um padrão de avaliação de processos voltado para a área de software. Em um contexto geral, a sua necessidade surgiu pelo aumento da importância do software e com os problemas da maioria das organizações de software, que era o acúmulo de projetos, abandono, a pouca repetibilidade e demanda por qualidade. Ela é utilizada principalmente para monitorar, controlar, melhorar e pode ser usada em todos os processos de software e atualmente está presente em cerca de bem mais de 140 países. Esse dado está meio desatualizado. A ISO 15504, também conhecida como SPICE, é um modelo que possui como foco a melhoria dos processos de desenvolvimento de software e determinação da capacidade de processos de uma organização. Em março de 2003, o projeto SPICE se tornou a norma, só que com algumas alterações. Essas alterações é que ela virou uma norma internacional, foi estruturada em 5 partes, é uma forma genérica e funciona como um framework para construção de processos de avaliação e melhoria do processo de software. E atualmente tem como objetivo determinar a capacidade dos processos de uma empresa e orientar a empresa para uma melhoria contínua de seus processos. O segundo tópico é o padrão. E a norma 15.504 se estrutura em 2 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de processos, quais processos são avaliados, e busca entender o estado dos processos, a avaliação identificada, oportunidades de melhoria, e focar na melhoria de processo. Segunda, a dimensão de capacidade, qual é a capacidade da empresa avaliada em cada um desses processos, e tem o objetivo de determinar a adequação dos processos, geralmente realizada por uma organização interessada em contratar a organização avaliada como fornecedor. Permite uma avaliação detalhada dos processos, trabalhando com base em uma escala, e essa escala varia até 5 níveis de capacidade. As 5 partes da ISO. A primeira é conceitos e vocabulário. Segunda, estrutura do processo de avaliação. E essa segunda, ela tem relação com a terceira e a quinta, que são como guias. E a terceira é a orientação, explicando os requisitos para realizar a avaliação, diretrizes para determinação de capacidade e melhoria de processo. E a 5 é o modelo de referência do processo, cumprir com os requisitos da parte 2. Essa ISO ela pode ser usada junto com outro modelo também, como a ISO 12.207. Os 6 elementos que é necessário para a norma permitir avaliar a maturidade e capacidade do processo. A identificação, nome, propósito, resultados. Os resultados, ele descreve os resultados esperados de uma implementação com sucesso desse processo. Prática base, que é a atividade que, quando executada como posso dizer, executada de forma consistente, contribui para o atendimento do processo de um software. E produtos de trabalho de um processo são aqueles esperados a serem utilizados e ou produzidos pela execução do processo. A lista de trabalho
para cada processo deve ser utilizada com orientação para avaliação ou a melhoria do processo. Eu coloquei aqui um exemplo de como seria esses 6 elementos utilizados na prática. A terceira são vantagens e desvantagens. As vantagens são a compreensão dos estados de processo de software, um padrão usado para todos, determinar a capacidade do processo de uma empresa, melhoria contínua de seus processos na empresa. Mas, além desses, também há outros para a indústria de software. Fornecedores de software submetem-se a apenas um esquema de avaliação. As organizações de desenvolvedores de software têm uma ferramenta para iniciar e manter um processo contínuo de melhoria. E gerentes têm um meio de assegurar que seu software está de acordo com a necessidade, a necessidade da organização. Para os compradores, eles permitem determinar a capacidade do software e avaliar os riscos na seleção de um fornecedor sobre outro. E as desvantagens são a certificação não é competitivo o suficiente para tornar a empresa competitiva internacionalmente, a ausência de uma ferramenta específica para a definição de requisitos, a baixa aderência de ferramentas ao processo de gerência de portfólio. Os exemplos são essas 3 empresas, essas são as referências que eu utilizei e obrigada.